A data era 31 de janeiro de 512, de acordo com o Philhellenic, e nesse dia, a bela e próspera capital do Império tornou-se o local que ficou para sempre marcado na história. Foi então que a protagonista perdeu tudo e conheceu a morte, pois foi morta por uma bruxa forte e bela, que a rapariga considerava sua família. Esta mulher salvou a protagonista quando ela ainda era uma criança, e para além disso, foi Bella que se tornou uma nova família para a protagonista. Bella sempre foi muito simpática para a rapariga, e por isso, Elaine não compreendia por que é que a bruxa lhe tinha feito tal coisa e o que lhe poderia ter acontecido. Porque ela não se parecia com a rapariga que a protagonista conhecia. Mas, no último momento, quando o corpo da protagonista estava a enfraquecer, Bella inclinou-se sobre ela e pediu desculpa a Elaine pelo que lhe tinha acontecido, apesar de perceber que era demasiado tarde para pedir desculpa agora. Elaine não se esqueceu de que a sua mãe estava a morrer, mas prometeu que daria o seu coração à rapariga para que ela pudesse sobreviver. Mas a personagem principal só pensava que uma mulher não devia fazer uma coisa daquelas, e implorou literalmente para que Bella vivesse a sua vida. A última lembrança de Elaine também foi essa, e, infelizmente, não havia nada que ela pudesse dizer naquele momento, nem mudar a opinião de Bella, que olhava para a personagem principal com um sorriso no rosto. E inserindo o seu próprio coração no peito da rapariga, Bella pediu que a protagonista protegesse o seu filho Recafilian. No final, já tinha passado muito tempo desde que a capital tinha sido completamente destruída, e a protagonista pensava que estava morta. Mas quando acordou, depois de tudo o que tinha acontecido, descobriu que ainda estava viva. E assim, revendo todas estas memórias na sua cabeça, a rapariga não conseguia abrir lágrimas de desespero, pois a sua família tinha desaparecido por completo, e nesse dia, Elaine tinha perdido tudo. No entanto, havia mais uma pessoa por quem Elaine vivia. Mas ela tinha de manter o facto da sua existência em segredo de Recafilian. Mas a protagonista jurou a si própria que, pelo menos desta vez, tinha mesmo de salvar este rapaz, porque para Elaine, Bella era única e preciosa, e ela também tinha a única e preciosa Recafilian. Por isso, a protagonista estava determinada a cumprir a última palavra de Bella e o seu último pedido antes de morrer. Assim, a protagonista fez um juramento de fidelidade a Recafilian e reafirmou esse juramento em nome do Senhor, e prometeu a si própria que encontraria Bella, mesmo que para isso tivesse de arriscar a vida. Mas, por enquanto, ela percebeu que tudo o que podia fazer era proteger Recafilian, que era exatamente o que a rapariga estava a fazer. No entanto, muito antes disso, uma mulher aproximou-se da protagonista e pegou-lhe gentilmente nas mãos com um sorriso, pedindo-lhe que esperasse um pouco até que ela e o pai voltassem para a vir buscar. E disse que tudo o que uma rapariga tinha de fazer era esperar e ver se conseguia. Protagonista. Acabou por concordar e esperou primeiro 1 hora, depois 2 horas e por fim 2 dias. Mas a madrasta nunca mais voltou e foi assim que Elaine ficou sozinha. 1 ano mais tarde, quando Elaine tinha 9 anos, olhou pela janela à procura de produtos de pastelaria, porque estava esfomeada. E ao reparar no seu olhar sorridente, dirigiu-se a uma mulher que lhe perguntou se a protagonista tinha assim tanta fome. Mas a rapariga, preocupada, acenou com as mãos e explicou à mulher que não era bem assim, até porque não podia pagar a comida. E depois, literalmente a brilhar, disse que tinha comido recentemente algumas framboesas e que mais tarde, quando ganhasse dinheiro, compraria pão. Mas a mulher deu à protagonista um saco inteiro de pão e ofereceu-se para o levar de volta, porque já estavam em saldos, e havia rumores de que havia monstros no bosque. Por isso, a vendedora pediu a Elaine para não ir ao bosque, porque podia magoar-se. Depois, sentada à frente da rapariga, disse-lhe que Elaine podia vir ter com ela em qualquer altura, se quisesse comer alguma coisa, e que ela lhe daria o que pudesse. Mas, depois de ter pedido mais seriamente que a protagonista fosse a algum lado e não andasse perto da sua loja, pois poderia assustar os outros clientes, a protagonista acedeu calmamente ao seu pedido. Depois, a protagonista foi-se embora, e olhando para o seu pão ligeiramente estragado, pensou que devia ter sido suficiente para comer, e lembrando-se da reação da mulher da padaria, percebeu que a mulher não podia ter feito outra coisa, porque a protagonista estava de facto muito suja. Mas, pelo menos, estava feliz por ter tido a sorte de comer e lembrou-se do seu passado. Afinal de contas, há 1 ano, quando a rapariga foi expulsa pela madrasta, nem sequer tinha dinheiro para uma carroça.
Por isso, a personagem principal não conseguia chegar a casa, e todas as pessoas passavam por ela. E como Elaine sempre foi uma aristocrata, era muito difícil para ela viver na rua. E tudo o que ela sentia era o frio insano e a fome que tinha de suportar. Além disso, enfrentava o bullying dos meninos de rua e uma violência inexplicável na sua direção, razão pela qual aqueles tempos foram muito cruéis para a protagonista. Mas um dia brilhou literalmente quando viu um quadro de avisos e pensou no facto de que talvez a sua família andasse à sua procura. Depois disso, a protagonista aproximou-se e pensou que talvez a madrasta não andasse à sua procura, mas que o pai poderia andar à sua procura, porque, apesar de a mãe da protagonista ter morrido, a rapariga continuava a ser filha do pai e eram uma só família. Eventualmente, a protagonista foi ao quadro de avisos e as suas esperanças foram atendidas, e havia um anúncio da sua família, mas não era o que a rapariga queria ver, pois era uma celebração do nascimento de um filho na sua família. Mas, ao lembrar-se, a protagonista reconhece que foi este acontecimento que a adaptou a esta vida, porque já não espera que alguém volte para a buscar. E nesse momento, Elânia percebeu-se de que a sua madrasta sempre fora uma pessoa muito gananciosa, e que a mulher abandonara a protagonista apenas por recear que a rapariga tomasse o lugar do seu filho. E assim, a protagonista sempre se perguntou qual seria o seu destino se tivesse uma pessoa que a protegesse. Mas quando a rapariga regressou ao seu local de repouso habitual, reparou que não estava lá ninguém, o que significava que Elaine podia dormir sozinha esta noite, especialmente porque até tinha algo para comer. E a protagonista estava mesmo a pensar que este era um dia muito feliz para ela. Mas, no momento seguinte, sentiu com todo o corpo que alguém se aproximava por trás e, antes de se poder virar, foi agarrada. Mas, mais tarde, conseguiu escapar e escondeu-se atrás de um pilar de uma das árvores, tentando acalmar a respiração, enquanto um homem descontente, à procura de Elaine, prometia massacrar a protagonista por se atrever a mordê-lo e a fugir. E então, olhando para esse homem e para suas armas, a protagonista apercebeu-se de que, se fosse apanhada, poderia morrer de certeza, e não percebeu o que tinha feito de errado se a sua vida era assim. Mas, no momento seguinte, obrigou-se a acalmar-se, não deixando que o desespero a consumisse cada vez mais. Depois disso, começou a pensar numa forma de escapar, e ao verificar a zona, correu imediatamente para longe, percebendo que tinha de se afastar antes de se cruzar com aquele homem. Mas no momento seguinte, quando se virou e passou por algumas árvores, viu uma imagem assustadora da enorme besta que tinha aquele homem na sua boca sedenta de sangue. E olhando para essa imagem, Elaine não sabia o que fazer. Mas apercebeu-se de que, desta vez, não conseguiria escapar, porque se conseguia escapar de um ser humano, era impossível escapar de uma criatura não humana. E assim, a protagonista caiu de joelhos, e perante a sua desgraça, pensou no facto de que não seria capaz de sobreviver e que morreria à vontade do monstro. E assim, olhando para a criatura que a atacava, que abria as mandíbulas e se precipitava sobre ela, a rapariga só pensava que, na próxima vida, gostaria de nascer numa família amorosa. Mas, nesse momento, apareceu uma rapariga desconhecida que, com um ligeiro movimento, queimou aquele monstro, transformando-o em cinzas. Depois disso, esta mulher olhou atentamente para a protagonista e perguntou-lhe se estava tudo bem, mas a rapariga apenas refletiu em lágrimas sobre que o monstro que ela tanto temia tinha acabado de ser destruído por esta mulher extraordinária. O seu nome era Bella, mas, no momento seguinte, assim que a protagonista se quis levantar da cadeira, não aguentou o horror que se apoderou dela, e por isso perdeu os sentidos, e ao lembrar-se desse momento, Elaine apercebeu-se de que era o seu primeiro encontro com essa bruxa. Como resultado, estando na cama, a protagonista dormia muito mal e era atormentada por pesadelos que tinha todas as noites. E depois, eu estava a dizer a Elaine que a sua existência era terrível para ela e para todos eles. E depois lembrava-se do homem que a queria matar, e a última memória estava relacionada com aquele monstro, quando ele abriu a boca e estava literalmente a uns centímetros da personagem principal, e ela só conseguia pensar em implorar por ajuda. Mas, nesse momento, os seus olhos abriram-se abruptamente, e um pouco mais calma, Elaine apercebeu-se de que tudo não passava de um sonho. Mas, depois de acordar um pouco, levantou-se da cadeira e percebeu que nem tudo o que tinha visto era um sonho, pois lembrava-se de ter visto aquele monstro na floresta.
porque era a sua casa e estava num quarto acolhedor, que tinha um aroma muito suave. Mas, no momento seguinte, a protagonista ouviu passos e pessoas a falar sobre o facto de a rapariga ainda não estar acordada, e assim, Elaine apercebeu-se, chocada, que devia fingir que estava a dormir. A rapariga acabou por o fazer, altura em que Bella se aproximou e pediu à companheira que a ajudasse a carregar uma bacia de água para uma loção para a cabeça. Mas o homem descontente limitou-se a informar que a bruxa tinha usado os seus poderes e que o tinha feito à frente de um humano. Mas a rapariga apenas informou com um sorriso que não conseguia suportar ver o monstro quase a comer o bebê. Depois disso, ela brilhou literalmente e disse que também estava muito assustada e começou a entrar em pânico com aquela situação. Mas o rapaz descontente só queria saber o que Bella planeava fazer com o bebê. Mas ela calmamente disse que iria pensar nisso quando a rapariga acordasse. Mas o rapaz informou calmamente que esse não era realmente o tópico para pensar. Afinal, esta criança humana viu como Bella foi usada pelas forças, e Bella compreendeu perfeitamente o que acontece depois de tal coisa. Mas Bella apenas informou calmamente que, embora o protagonista fosse um humano, nem todas as pessoas eram más. E depois, não querendo discutir mais o assunto, o rapaz foi calmamente até a porta e avisou que não poderia levar uma criança humana de qualquer maneira, e disse-o apenas para que Bella compreendesse a sua atitude. Mas a rapariga apenas pediu com um sorriso que o homem, quando saísse, fechasse calmamente a porta para que os sons circundantes não acordassem a protagonista. Ia limpar a cara da protagonista com uma toalha molhada para lhe baixar a febre, mas verificou que a rapariga já estava acordada. A menina já estava acordada e, com um sorriso, olhou para ela e disse que já era bom não ter de acordar a Elaine. Um pouco mais tarde, tocando na testa da bebê, Bella disse que a febre já tinha passado e perguntou como se sentia a protagonista. Mas foi só quando olhou atentamente para o rosto de Bella que se apercebeu que a personalidade dessa pessoa era uma chama azul. E a protagonista foram contados muitos contos de fadas com milhares de anos, nos quais se fala apenas da existência de tais pessoas, e alguns argumentavam que Bella existia muito antes da fundação do Império, e que ela era mesmo uma bruxa a sério, e então não aguentei perguntar diretamente à personagem principal se essa rapariga era uma bruxa. Mas ela calmamente informou com um sorriso que as pessoas normalmente a chamavam assim, e que não se importava que a personagem principal a chamasse da mesma forma. Mas, nesse momento, a rapariga perguntou-lhe calmamente qual era o seu verdadeiro nome, o que a deixou muito surpreendida. Depois disso, ela afirmou sorridente que era a primeira vez que lhe faziam tal pergunta, o que a fez sentir-se um pouco confusa, mas a protagonista desajeitada acenou com as mãos e tentou explicar que era uma pergunta perfeitamente normal da sua parte. Mas nesse momento, Bella sorriu calmamente e anunciou seu nome, e pediu que a protagonista também se apresentasse. Depois perguntou se a rapariga tinha um sítio para onde voltar. Mas, naquele momento, refletindo sobre todos os acontecimentos dos últimos dias, Elaine ficou triste por dizer que não tinha mesmo casa. Mas naquele momento, vendo a sua tristeza, Bella inclinou-se para ela e fez-lhe uma proposta para deixar a protagonista viver com elas. E então, literalmente, brilhou a protagonista, que não podia acreditar em algo assim, porque realmente não podia sonhar com tal coisa, e percebeu que Bella não era má, e que não a salvaria para fins suspeitos, e, portanto, a protagonista ficou muito feliz. No final, Elaine ainda ficou a viver com Bella, uma vez que não tinha para onde voltar, e decidiu aceitar. Mas havia algo que a incomodava muito desde o início, e mesmo no dia em que recebeu a proposta, ela perguntou se não havia problema em não ficar, pois o marido de Bella claramente não gostava dela. Mas a rapariga apenas se riu e disse que aquele jovem não era seu marido de todo. E pensando nisso, Elaine percebeu que, nesse caso, talvez pudessem ser amigos. E ela esperava que sim, porque o rapaz era um demônio e chamava-se Esmel, e Elaine sabia que os demônios, pela sua própria natureza, não gostavam muito dos humanos. Por isso, a rapariga continuava a pensar que Esmel talvez a odiasse. Mas no momento seguinte, tropeçou numa pedra e voou diretamente para a água, excitada e já a preparar-se para a queda. Mas, de repente, Esmel aproximou-se dela com a velocidade de um relâmpago e pegou-lhe com cuidado, impedindo-a de cair. Depois disso, Esmel deitou a protagonista no chão e deu imediatamente meia volta e começou a sair, tendo a rapariga excitada apenas gritado palavras de agradecimento.
Depois disso, ela pediu-lhe que parasse pelo menos por 1 minuto, mas o homem não quis fazê-lo. E só quando os protagonistas se dirigiram ao homem pelo nome, ele acedeu ao pedido dela e perguntou se os protagonistas souberam o seu nome pela Bela. E depois, ela confirmou calmamente a sua conjetura. E ela pensou que estava muito contente por o homem ter parado, afinal. Mas, nesse momento, ele olhou para a protagonista com toda a seriedade e afirmou que, nesse caso, a rapariga devia ter percebido perfeitamente que ele era contra a sua permanência naquele lugar. Mas ela confirmou calmamente a sua especulação de que sabia de tudo, e então Ismel explicou calmamente que, nesse caso, não fazia sentido falarem de mais nada. E olhou para o protagonista com toda a seriedade, e admitiu que em breve teria de deixar este lugar. Mas ainda há pouco tempo tinha perguntado calmamente se era por ser humana. E depois, o homem descontente tocou na cabeça como se tivesse uma dor de cabeça, e apenas perguntou quanto é que Bela tinha tido tempo para contar à rapariga. Mas, depois de refletir sobre a sua pergunta, informou que o problema não era só o facto de o protagonista ser humano, mas que ele não tinha mesmo vontade de viver com a rapariga debaixo do mesmo teto. E depois, pensando nas suas palavras, Elaine apercebeu-se que Ismel não lhe tinha mentido, pois se ele a odiasse como as outras pessoas, dificilmente teria decidido salvá-la. E assim, examinando o rapaz, a protagonista perguntava-se por que é que ele a tinha salvo, e isso só significava uma coisa, que Bela não lhe tinha contado tudo. E assim, ela decidiu descobrir por si própria e perguntou a verdadeira razão pela qual o homem estava tão relutante em viver com ela. Mas então, calmamente, ele afirmou que, aparentemente, a personagem principal não sabia mesmo nada disso e perguntou por que é que ela tinha concordado em viver com eles, uma vez que não sabia nada. E, sobretudo, porque Elaine já tinha reparado como Bela era simpática com ela. Depois disso, ele explicou calmamente que, durante muito tempo, Bela viveu sozinha e estava habituada à solidão, mas que, mesmo assim, talvez por causa da sua solidão, ela se tivesse oferecido para ser a personagem principal deste sítio. Porque era estranho que Bela aceitasse acolher uma pessoa sua, apesar de a ter mantido afastada durante muito tempo e de ter reparado que nem todas as pessoas eram más. Mas um dia, Bela tinha um homem em quem a rapariga confiava, e esse homem traiu-a. E depois, ao saber disso, a protagonista ficou chocada e pediu uma explicação. E então, o homem disse que uma vez, a Bela tinha um homem em quem confiava, e que um dia, o homem deu veneno à rapariga, o que a fez tossir sangue. Então, o demônio perguntou se Elaine tinha percebido a dor que Bela tinha sentido. E entusiasmada, a protagonista, olhando para Ismel, perguntou-lhe a que se devia tal traição. Mas o homem explicou calmamente que era muito simples, porque toda a gente queria a vida eterna, e corria o boato de que, se bebesse o sangue de uma bruxa, se poderia obter essa cobiçada vida eterna. Depois disso, ela comentou com má vontade que, naquele tempo, as pessoas acreditavam em tais conversas e enganos, e que por essa mesma razão tinham ferido Bela para beber o seu sangue. Mas, apesar de ter um passado horrível com os humanos, Bela ainda assim tomou a personagem principal e levou-a para sua casa. E assim, Esmel explicou com força a Elaine que não queria ver Bela sofrer mais. E essa era a única verdadeira razão para não gostar da personagem principal. E então, pensando nas palavras do homem, Elaine apercebeu-se da razão pela qual Esmel não confiava nas pessoas. Afinal de contas, ele gostava imenso da sua amiga, e a única saída era deixar aquela gente. Mas, nesse momento, apercebeu-se de que não queria fazer isso. Por isso pediu desculpa e disse que queria mesmo ficar com a Bela. Mas tudo o que recebeu em resposta foi o comentário descontente de Esmel de que todos os humanos eram verdadeiramente patéticos. E então, surpreendentemente, a personagem principal reagiu calmamente às suas palavras e até confirmou o que ele disse e explicou que, embora ela fosse patética, Bela salvou-lhe a vida no momento mais difícil. E Bela foi a única que lhe deu uma mãozinha. E a protagonista nunca tinha recebido tanto carinho. Depois disso, afirma que parece que, pela primeira vez, se apercebeu do significado de família, porque Bela lhe mostrou esses sentimentos. E a rapariga fê-la literalmente viver de novo, porque encontrar uma família era uma verdadeira felicidade para ela, e Bela salvou-a da morte. E também se preocupou sinceramente com o seu estado durante todo este tempo,
enquanto ela estava deitada com febre. E também foi insanamente simpática e sorriu. E assim, a personagem principal admitiu sorridente que decidiu que queria mesmo agradecer a Bella e fazê-la sorrir e ser feliz. Mas, nesta altura, a presença da bruxa não passou despercebida ao demônio, e este limitou-se a informar calmamente a protagonista de que iria fazer vista grossa à presença da rapariga. Depois disso, olhou para ela com seriedade e disse que tinha percebido que a protagonista seria teimosa e que não tinha outra alternativa. Mas avisou que, se a protagonista magoasse Bella de alguma forma, ele se livraria dela imediatamente. Mas, não se assustando com as suas palavras, Elaine deu um sorriso alegre e disse que compreendia essas condições e que estava completamente satisfeita com elas. Ao que Ismel, sensatamente, observou que a protagonista era uma criança um pouco estranha, mas ela apenas lhe disse, sorrindo, que não se considerava de todo assim. Depois disso, falou da rapidez com que Ismel se aproximou dela quando estava a cair e perguntou como tinha acontecido. Mas nesse momento, ao sair do seu esconderijo, Bella perguntava-se sorridente o que é que Ismel e a protagonista tinham estado a falar durante todo este tempo. E então, a rapariga, aproximando-se alegremente de Bella, sorriu e disse que agora mesmo Ismel permitiu que vivessem juntos. E assim que a protagonista recebeu esta permissão, tornou-se realmente muito mais fácil viver e sente-se muito calma. E, eventualmente, e desta forma, atingiram novos níveis de relacionamento entre eles. Ismel ainda esteve zangado durante algum tempo, mas com o passar do tempo, habituou-se à presença de Elaine. E no final, Bella até ensinou a personagem principal a manejar uma espada e foi sua professora de esgrima. Elogiava constantemente Elaine e dizia que a rapariga tinha muito talento e que podia vir a ser uma mestra. Mas Ismel observou calmamente que tal coisa não era surpreendente com uma professora como Bella. Também os três, como uma verdadeira família, viajaram para diferentes partes do país e, eventualmente, no meu 5º ano com Branca, conheceram um homem. E era o primeiro príncipe e também o príncipe herdeiro do império deles. E acontece que esse príncipe se apaixonou e a Bella engravidou. E Bella acabou por apresentar a Elaine o seu bebê, chamado Rhifilian. E então, a rapariga entusiasmada estendeu-lhe a mão e pensou no facto de que era realmente uma criança maravilhosa e que todos os dias junto destas pessoas eram como um conto de fadas. E por isso, Elaine rezou sinceramente para que estes dias nunca mais acabassem. Mas, infelizmente, o sonho de Elaine nunca esteve destinado a realizar-se. Como resultado, alguns anos mais tarde, no Palácio Real, Bella estava sentada com o seu esposo Lloyd e meditava sobre o facto de que, em apenas um mês, o seu filho, Rhecafilian, já fazia anos, e então Bella perguntou ao seu esposo se ele já tinha pensado em algum tipo de presente. Mas então o homem brilhou literalmente e disse que tinha decidido preparar uma festa para o filho e que estava quase a acabar de a preparar. Mas, nessa altura, a insanamente descontente, Bella perguntou qual era a razão para o homem não a ter avisado com antecedência, pois ela gostaria de ajudar na preparação. Mas o marido apenas olhou para a mulher descontente com um sorriso e explicou que, nesse dia, queria fazer-lhe uma surpresa e que, por isso, estava a esconder a preparação. Mas depois, olhou para o colar que estava à volta do pescoço de Bella e perguntou-se de onde é que ele tinha vindo. Bella sorriu e disse que era um presente que Sua Majestade o Imperador lhe tinha dado. E o homem disse que era muito difícil que o seu filho Lloyd estivesse tão longe de casa e que, por isso, lhe tinha dado o pendente. Mas neste momento, olhando atentamente para esta pequena coisa, o homem apenas refletiu que era, de facto, muito estranho e disse que estava surpreendido por o seu pai ter dado algo assim como presente. Mas, nesse momento, chegou um criado que se dirigiu à Sua Alteza, dizendo que deviam ir embora, pois o conselho estava prestes a começar. E então, levantando-se calmamente do seu lugar, o homem despediu-se da sua esposa, e ela anunciou com um sorriso que estaria com Rhecafilian na sala. E nesse momento, depois de lançar um último olhar a Bella, Sua Alteza disse que voltaria a tempo do jantar. E assim eles teriam tempo para jantar juntos. No final, mais ou menos à mesma hora, a protagonista foi para a forja, e o homem entusiasmado, olhando para o que ela trazia, literalmente não podia acreditar que agora via materiais tão preciosos, e disse que era a primeira vez que via alguém ser capaz de apanhar a fera, mas Elaine apenas disse, sem jeito, que a tarefa não era assim tão difícil. E sorrindo,
explicou que era suposto ser uma prenda para o seu irmão Recafilian. E nesta altura, Elaine tinha 20 anos. Depois, pensando no Pequeno Príncipe, o homem disse que a criança já tinha 3 anos e que o tempo tinha voado muito depressa, porque parecia que Recafilian tinha nascido há pouco tempo, e Elaine concordou calmamente com o ferreiro. Depois disso, o protagonista estava prestes a ir-se embora, mas o ferreiro disse que ia começar a trabalhar em breve, pois tinha à sua disposição ingredientes realmente excelentes. E então a rapariga, com um sorriso, perguntou quando é que o homem poderia terminar o trabalho, e quando ouviu a resposta, pensou no facto de que apenas este presente seria preparado para o aniversário de Recafilian. E assim, sorridente, agradeceu ao homem pelo seu escravo e informou-o de que iria agora para a capital, pois não tinha estado em casa durante 10 dias inteiros enquanto pescava este animal. Depois partiu, e no caminho só pensava que tinha muitas saudades de Recafilian e perguntava-se se aquela criança ficaria contente por a ver quando se encontrassem. E lembrou-se da última conversa que tiveram, quando Recafilian a olhou com atenção e lhe perguntou que prenda lhe queria dar. Mas a rapariga prometeu com um sorriso que a sua irmã daria a Recafilian tudo o que a criança quisesse. E depois apontou para a espada da personagem principal, dizendo que gostaria de ter algo do gênero. E depois, com um sorriso, olhou para o rapaz. A personagem principal explicou que agora não podia dar os seus sonhos a Recafilian, pois o rapaz ainda era pequeno, mas prometeu que ele teria de certeza os seus. Depois, olhou para a irmã e agradeceu-lhe com alegria, e a rapariga ficou loucamente feliz. E eu lembro-me desse momento em que a Elaine pensou em como não via a hora de finalmente dar um presente ao irmão. Quase ao mesmo tempo, Bella alimentava cuidadosamente Recafilian e preocupava-se com o facto de o seu cônjuge já estar um pouco atrasado. E estava mesmo preocupada com isso. Mas, nesse momento, uma criada bateu à porta e perguntou se a senhora podia recebê-la por um momento, pois tinha informações muito importantes. Quando a rapariga saiu, acabou por anunciar com entusiasmo que Lloyd ainda não tinha voltado e que, por alguma razão, o conselho tinha sido cancelado hoje. E também teve tempo para interrogar as outras criadas, e todos os presentes viram todos os que iam assistir ao conselho a subir ao edifício central até ao altar, e entre eles estava também o príncipe herdeiro. E depois, pensando nas palavras da criada, a rapariga só pensou no facto de o altar ser um lugar onde só iam nos feriados, e por isso era bastante estranho que fossem lá. Depois, Bella saiu e acariciou a cabeça de Recafilian, dizendo-lhe que tinha de sair por uns tempos para encontrar o pai de Recafilian e que depois voltariam juntos. Mas assim que a mulher saiu e começou a caminhar em direção ao local onde o seu marido deveria estar, sentiu uma estranha energia negra. E quanto mais se aproximava, mais a energia parava. Mas no momento seguinte, ela ficou chocada ao notar que no lugar onde havia um beco sem saída, havia agora uma passagem que era um lugar muito escuro. E por isso, deu imediatamente meia volta e foi por ali, refletindo com entusiasmo sobre a origem de uma tal aura sinistra. Mas no final, assim que chegou ao seu destino, viu toda a gente reunida, mas não fazia ideia do que se estava a passar aqui e quem eram essas pessoas. Mas, depois, ficou entusiasmada ao ver que o seu marido estava agora deitado no altar coberto de sangue. Nessa altura, a personagem principal ia a cavalo para casa, mas reparou que hoje os corvos estavam surpreendentemente muito ativos e faziam muito barulho, o que era invulgar. Por isso, pensou imediatamente que devia ter se apressado, pois este não era certamente um bom presságio. Nesse momento, Bella, com lágrimas nos olhos, em pânico, aproximou-se do marido e, ao olhar para ele, não percebeu o que lhe tinha acontecido e por que ele estava coberto com o seu próprio sangue. Então, levantou-o suavemente e, com lágrimas nos olhos, encostou-se a ele e implorou-lhe calmamente que abrisse os olhos e acordasse finalmente sem a deixar sozinha. Mas, nesse momento, foi abordada pelo imperador que, com um sorriso predador, lhe disse que lamentava imenso ver aquele quadro. E nas suas mãos estava o coração de alguém. E então, em pânico, olhando em volta do marido, uma Bella preocupada reparou imediatamente num enorme buraco onde deveria estar o coração. E assim, incapaz de o suportar, ela gritou furiosamente e perguntou ao imperador se ele tinha realmente matado o seu próprio filho. E perguntou como é que ele podia fazer uma coisa dessas. Mas no momento seguinte, como se fosse um estalar de dedos, ouviu-se um barulho qualquer,
que pressionou com uma força enlouquecedora a consciência de Bella e tornou a sua mente nebulosa. Então, ela agarrou a cabeça com toda a força e tentou se esconder de algo assim, mas no momento seguinte, uma voz soou em sua cabeça, e seu colar voou para cima e brilhou com uma luz vermelha. A voz informava que aquele que arrancasse o coração poderia amaldiçoar a pessoa. E então Bella percebeu que já tinha visto aquilo antes, porque se você oferecer um sacrifício, você pode amaldiçoar uma pessoa. E era o olho de um dragão. E então, ela entrou em pânico e tentou tirar o colar o mais rápido possível. Mas o imperador, com um sorriso maníaco, olhou para ela e disse que todas as tentativas de Bella seriam inúteis, pois ela não poderia tirar o colar depois que a maldição já tivesse sido lançada. E informou que o corpo de Bella agora era controlado inteiramente por ele, e que era uma maldição muito poderosa que havia sido criada com o sangue de seu filho. E assim, informou com um sorriso que a mulher, pelo menos por causa do seu falecido esposo, tinha de lhe obedecer completamente. Mas ela olhou para o imperador com uma fúria indisfarçável, e apercebeu-se de que o homem à sua frente era um homem que ela queria desfazer em pequenos pedaços. E nesse momento, mas na sua cabeça, ouviu uma voz que lhe ordenava que matasse, e depois entrou em pânico e percebeu que o colar lhe tinha toldado os pensamentos. E nesse momento, a protagonista, com um sentido agudo de desastre iminente e de algo terrível, correu com toda a velocidade possível para o palácio, para se certificar de que tudo estava bem. E ela queria mesmo acreditar nisso, mas apercebeu-se de que se tinha tornado demasiado fria. Então, quando se aproximou do palácio, viu um brilho louco de chamas e percebeu que algo estava a acontecer ali. Mas no momento seguinte, ao aproximar-se, olhou com atenção para aquela luz e percebeu imediatamente que aquela luz era a chama da bruxa Bella. E assim, Elaine montou no seu cavalo, sem perceber o que poderia ter acontecido, pois as chamas de Bella não podiam estar a vir do palácio sem motivo. Elaine começou a entrar em pânico, chamando por Bella e tentando encontrá-la. Mas, no momento seguinte, houve uma explosão que fez estalar a parede. E finalmente viu a Bella, mas mal viu a rapariga, no momento seguinte, ela atacou imediatamente a protagonista, e no último momento, uma Elaine perturbada conseguiu bloquear o ataque e ficou a pensar por que razão a Bella a teria atacado. Mas depois de ter olhado bem para o olhar de Bella, percebi que ela devia ter perdido o controle. Por isso entrei em pânico e tentei gritar com a rapariga para tentar acalmá-la. Mas, no momento seguinte, ela falhou um murro e, com uma força e velocidade incríveis, voou contra a parede que estava atrás dele, o que a deixou gravemente ferida. E, olhando atentamente para Bella, o protagonista apercebeu-se de que a situação era realmente perigosa e que a rapariga tinha perdido a compostura e estava a pensar no que deveria fazer, porque agora Elaine estava em desvantagem. Elaine estava a pensar em algo, mas antes que pudesse pensar nisso, Bella já estava a aproximar-se dela, apontando as suas garras afiadas para a sua garganta, e no último momento, Elaine conseguiu esquivar-se do golpe, colocando os seus seios debaixo do golpe. Então, antes que a consciência a deixasse, ela se moveu para trás das costas de Bella e a examinou, notando o colar em seu pescoço que aparentemente a fazia ficar assim. E então Elaine percebeu que não tinha outra opção. Levantou-se do chão e voou para cima, dando um tremendo golpe no colar. E no final, ela conseguiu quebrá-lo e estilhaçá-lo com o seu poder. E então, os olhos de Bella gradualmente encontraram clareza. Mas o trauma da protagonista atingiu o seu coração. E Bella chocou, olhando para Elaine que já estava de rastos e não conseguia perceber o que tinha feito. Elaine percebeu que ia morrer aqui e agora, e por isso pediu desculpa a Bella por ter chegado tarde demais. Como resultado, no dia 31 de janeiro de 512, os habitantes da capital do Império, que se chamava Benson, cometeram um pecado terrível. Mas no momento seguinte, quando os olhos da rapariga se fecharam, ela viu-se como se estivesse dentro da sua própria mente e a escuridão estivesse à sua volta. E tudo o que conseguia ouvir era a voz fraca de Bella. E depois, ao aperceber-se de tudo o que estava a acontecer, a protagonista, em pânico, perguntava-se por que é que Bella lhe tinha dado o seu coração e implorava-lhe que não o fizesse. Mas, no final, o protagonista não podia fazer a diferença. Por isso, Bella pediu desculpa ao protagonista e deu-lhe o seu coração, explicando que a culpa era toda sua e pedindo que o protagonista protegesse o seu filho. Olhou para a sua ferida e apercebeu-se que Bella a tinha apunhalado recentemente no coração,
mas que agora estava curada. E então, lembrou-se imediatamente de Bella a estender-lhe o seu coração com um sorriso afetuoso no rosto e lágrimas nos olhos. E Elaine não conseguia acreditar e não conseguia entender por que é que Bella faria algo assim. Porque, apesar de Bella sempre ter sido loucamente gentil com Elaine, ela claramente não era o tipo de pessoa por quem Bella deveria sacrificar algo assim. Mas no momento seguinte, em pânico, a rapariga lembrou-se do que tinha reparado, nomeadamente o colar. Porque assim que o colar se partiu, Bella recuperou imediatamente os sentidos. Mas antes deste incidente, quando Bella usava o colar, tinha estado bem, e por isso, Elaine perguntou-se se o círculo mágico desenhado no colar e a magia eram exatamente os mesmos que emanavam do palácio. E então, a protagonista mordeu o dedo até ficar ensanguentado e pegou no pedaço de papel mais próximo que soprava ao vento. E tudo o que a rapariga se apercebeu foi que tinha memorizado exatamente os símbolos. Mas apercebeu-se de que talvez agora tudo fosse inútil. E apesar de Elaine não compreender o que levava Bella a ser assim, Elaine estava determinada a encontrar o sacana que tinha feito isto a Bella, mesmo à custa da sua própria vida. Então começou a pensar no facto de que alguém tinha obviamente montado uma armadilha para Bella neste lugar, e aparentemente essa pessoa poderia usar o coração da bruxa para a vida eterna. Mas, depois de pensar nisso, Elaine apercebeu-se de que, se o verdadeiro alvo era o coração, seria mais fácil simplesmente desarmar Bella. Depois disso, a protagonista, ao percorrer o campo coberto de vegetação onde se encontrava o palácio, refletiu sobre o facto de ter percorrido uma pequena distância, mas não ter encontrado o selo que tinha visto. Depois disso, começou a perguntar-se onde estariam Raihi Filian, Esmel, Lloyd e os outros. E Elaine perguntou-se o que lhes teria acontecido a todos. Depois disso, pensou no facto de não ter sobrado absolutamente nada do Palácio Imperial. Depois, entusiasmada, reparou que agora havia um monte de monstros à sua frente e perguntou-se de onde é que eles tinham vindo. Afinal, nunca tinha havido tantos monstros no Império. E pensou se não estaria relacionado com o que tinha acontecido recentemente, mas apercebeu-se que tinha de se mover furtivamente na mesma. Mas, no momento seguinte, ouviu um monstro que voava por cima dela, e por isso não podia passar despercebida, porque esse monstro informou os seus irmãos do seu paradeiro. E assim, a protagonista teve de entrar em combate, mas isso não a impediu, pois conseguia passar facilmente por eles, e refletiu sobre o facto de o seu corpo se ter tornado insanamente leve. Sentia-se muito estranha, porque o seu corpo era diferente do que era antes, porque normalmente lutar com espadas exigia muita força, mas agora era completamente diferente. Depois, lembrou-se que uma vez tinha perguntado a Bella como é que ela tinha tanto poder mágico durante o treino, porque praticava todos os dias, mas a sua respiração mantinha-se tão estável. E pensando nisso, Bella informou calmamente que a sua mana não era realmente infinita, mas que ela a usava minimamente. Depois, com um sorriso, explicou ao protagonista que era uma bruxa, e que por isso era um ser que combinava sentimentos humanos e Manu. E o coração da bruxa era feito de energia e do desejo humano de viver uma vida longa e bela. E a bruxa vivia para sempre, e era porque tinha um coração assim. E é por isso que as bruxas têm originalmente uma força enorme. Bella olhou para Elaine com atenção, e explicou que era por causa dessa característica que a rapariga pensava que os seus poderes eram infinitos. Elaine entendeu a frase de Bella depois que ela conseguiu herdar seu poder. Depois de lidar com o último monstro que a atacou, Elaine começou a pensar se aprenderia alguma coisa se fosse para as aldeias. No final, foi isso que Elaine decidiu e foi para uma aldeia. Mas lá, a dona do hotel, preocupada, viu a sua cara manchada de sangue e não sabia literalmente como reagir a uma coisa daquelas. E a protagonista, calma e demasiado séria, disse que queria saber da diretora do hotel que dia era hoje. E então a mulher disse, entusiasmada, que era 5 de fevereiro. E nesse momento, a protagonista pensou no facto de, aparentemente, ter estado inconsciente durante 5 dias inteiros. E então, Elaine perguntou-se o que teria acontecido aos sobreviventes do desastre, e preocupou-se em saber se alguém tinha escapado da cidade. Mas a mulher agitada apenas perguntou do que é que a protagonista estava a falar. E então, calmamente, explicou que se estava a referir aos sobreviventes do desastre de há 5 dias atrás, e perguntava-se se não haveria sobreviventes.
Mas, nesse momento, a mulher que estava a mentir disse calmamente que o desastre tinha acontecido há cerca de 20 anos, e a protagonista da carta, chocada, não acreditou no que ouvia. Depois, olhou para o calendário nas costas da mulher enquanto esta questionava Elaine sobre se ela tinha vindo à procura de sobreviventes de há 20 anos. E nesse momento, a protagonista apercebeu-se de uma coisa simples. Devia ser o ano 512, mas, em vez disso, era o ano 532, e isso só significava uma coisa, que ela tinha estado inconsciente durante demasiado tempo. Nesse momento, a criada fez uma vênia ao jovem e confessou calmamente que o seu único objetivo era matar Recafilian, mas os seus cavaleiros apenas lhe ordenaram que se calasse, após o que a rapariga perdeu a consciência e morreu. Depois disso, após ter olhado atentamente para Recafilian, ele apenas afirmou que ela tinha decidido acabar com a sua vida por si própria, mas nesse momento foi abordado por um dos seus pais, que lhe perguntou como seria racional perder tempo a procurar o assassino de Recafilian. Depois disso, foi abordado por uma rapariga que o informou que Recafilian devia, pelo menos, tirar algum tempo de folga deste trabalho, mas o homem limitou-se a limpar calmamente o sangue da cara e a dizer que não havia nada a fazer, pois sempre fizera este tipo de trabalho. Era o duque Recafilian, o filho do antigo príncipe herdeiro. Recafilian, filho do antigo príncipe herdeiro, conseguiu atingir o nível de mestre aos 16 anos e foi chamado o Senhor Milagreiro que ressuscitou a terra moribunda da rainha. E os cavaleiros liderados por Recafilian tinham uma grande reputação entre os guerreiros. Mas havia um outro lado, porque Recafilian não conseguia esconder o facto de ser filho de uma bruxa. Por isso, agora, apontando a espada à criada, disse-lhe que ela era a última que restava, e que, se ela lhe dissesse exatamente o que estava planeado contra ele não a mataria. Mas a criada informou com um sorriso que, mesmo contra tal misericórdia, o rapaz era filho de uma bruxa e, por isso, não era digno de viver. Depois perguntou se Recafilian fazia ideia de quantas pessoas tinham morrido às mãos da sua mãe e de quantas pessoas tinham morrido a querer matar o jovem. Depois, olhando para o rosto sério do rapaz, disse que Recafilian não devia viver em paz e que se devia lembrar disso todos os dias. E então, não podendo ouvi-la mais, o homem matou-a calmamente, mas nesse momento foi abordado pelos seus cavaleiros, que o informaram que deviam ir comer um pouco e descansar, para depois voltarem ao trabalho. Mas o rapaz disse calmamente que não tinha apetite nenhum. No final, ao mesmo tempo, a protagonista foi para o seu quarto e refletiu sobre o facto de os acontecimentos de que se lembrava como se tivessem sido ontem terem ocorrido há 20 anos e de, nessa altura, Recafilian ser ainda uma criança. E pensar no que se passa com Ismael, o marido de Bella e Recafilian naquele lugar, significa que todos eles morreram. É por esta razão que a protagonista não compreendia o que fazer e por que é que devia viver. Mas, no momento seguinte, agarrou num copo de água e baixou-se, explicando animadamente à funcionária do hotel que queria beber água. E a mulher, literalmente, fez uma careta e ofereceu à protagonista outra coisa para comer, mas Elaine, sem jeito, tentou de todas as maneiras possíveis explicar que não tinha apetite nenhum. Mas a mulher não desistiu e voou para a cozinha à velocidade da luz, pedindo à protagonista que esperasse um pouco enquanto ela preparava tudo. E Elaine pensou embaraçosamente no facto de nem sequer ter sido ouvida, porque só precisava mesmo de água. Mas acabei por concordar um pouco mais tarde e sentei-me à mesa. Depois, a chefe do hotel começou a perguntar-lhe de onde vinha o protagonista, porque nunca a tinha visto antes. Depois disso, a mulher disse que estava muito contente por ver algumas caras novas, porque na floresta à volta da cidade havia sempre monstros e, por isso, poucas pessoas vinham a este sítio. Depois admitiu que era muito solitário trabalhar aqui e que talvez se o seu filho voltasse tudo ficaria bem, mas o seu filho era um cavaleiro que tinha partido há 1 mês. Mas ouviu falar dos Cavaleiros de Felis. A personagem principal pensou no facto de que tais cavaleiros não existiam há 20 anos. E depois a mulher, com um sorriso, disse que era bastante estranho que as personagens principais não soubessem nada sobre os seus cavaleiros. Depois, calmamente, acrescentou que se tratava de uma ordem de cavaleiros que pertencia ao duque Recafilian. E nesse momento, a personagem principal de choque deixou literalmente cair a colher e perguntou-se se seria o próprio filho da bruxa.
E quando ouviu a confirmação das palavras, com as mãos a tremer, tentou acalmar as lágrimas que lhe caíam dos olhos e, literalmente, não conseguia acreditar que Rahifilian estava vivo. Depois disso, levantou-se resolutamente do seu lugar e perguntou onde poderia encontrar o homem, e recebeu a resposta simples de que ele devia estar em Killiard. Como resultado, havia cavaleiros sentados no posto nessa altura que estavam a meditar infelizes sobre como aquilo era insanamente aborrecido. Mas um outro cavaleiro reparou que havia agora um ninho de monstros mesmo em frente à sua parede e perguntou-se se o seu colega não teria absolutamente nenhuma preocupação. Afinal de contas, nunca se sabe quando é que estes monstros podem atacar. Mas o seu amigo disse calmamente que, mesmo que os monstros decidissem atacá-los, eles poderiam facilmente lidar com eles. Mas o seu camarada pediu ao amigo para não ser tão descuidado, pois agora a maioria dos cavaleiros estava fora em missão e, por isso, não tinham muitos membros da ordem para lidar com os monstros. Mas o rapaz, sensatamente, reparou que por detrás do muro havia também uma barreira especial, através da qual os monstros não conseguiriam passar, mas no momento seguinte ouviram um barulho. E assim, os rapazes entusiasmados começaram a discutir o facto de que talvez os monstros já tivessem aparecido e não conseguiam perceber o que fazer. Mas o outro rapaz entusiasmado tentou explicar que havia uma barreira atrás do muro e que, por isso, os monstros não podiam chegar aqui. Mas, no momento seguinte, ouviu-se novamente um barulho. Então, eles debruçaram-se sobre o muro, entusiasmados, e repararam que agora havia um homem atrás dele. Depois viram a personagem principal, que olhou para os jovens com um sorriso e perguntou-lhes se podiam abrir a porta para que ela pudesse entrar. No final, foi assim que ela acabou no gabinete dos cavaleiros. E então, o homem, olhando para a protagonista com ar infeliz e surpreendido, perguntou: "Ela está mesmo no ninho agora?" E nessa altura, a rapariga, olhando calmamente para o assistente, informou que ele tinha razão e que por detrás da muralha havia um covil de monstros. Mas, não obstante, o rapaz que se aproximava perguntou-lhe como é que Elaine podia falar disso de forma tão descuidada, uma vez que o local por onde passava era muito perigoso, e dado o facto de ninguém a ter ajudado. Depois disso, informou que normalmente as montanhas que rodeavam o seu império eram bastante perigosas, mas que este sítio em particular era um dos mais perigosos. Mas, nesse momento, a protagonista, olhando desajeitadamente para as suas mãos manchadas de sangue, disse que, para chegar aqui numa semana, não tinha outra hipótese senão seguir este caminho. Mas o rapaz, voltando calmamente ao seu lugar, apenas se perguntou por que é que a rapariga tinha um assunto tão urgente se tinha decidido ir por um atalho tão curto. Mas, nesse momento, ela informou calmamente que a cerimônia de apresentação do cavaleiro terminaria dentro de 2 dias, e que, por isso, estava com pressa para não se atrasar. Depois disso, ele disse-lhe que ela tinha de se qualificar para a Ordem dos Cavaleiros Feliz. Mas o homem, ou calmamente, observou que era uma tolice arriscar tanto só por causa dos exames de admissão, uma vez que estes se realizavam todos os anos. E, nesse momento, Elaine apercebeu-se de que não podia dizer a verdade sobre o facto de terem passado 20 anos e ela só ter acordado agora. Depois, pensou que devia ter pensado numa maneira melhor de pedir desculpa a Rahifilian, mas no final, apesar dos seus pensamentos ansiosos, respondeu-lhe com um sorriso que precisava urgentemente de dinheiro e que o título de cavaleiro não lhe pagava bem. Mas nesta altura, o cavaleiro tornou-se muito mais sério e disse calmamente que tinha visto um grande número de pessoas que se candidatavam apenas por causa do dinheiro e que essas pessoas eram eliminadas na primeira fase, pois não aceitavam quem se candidatava apenas por causa do lucro. Mas, nesse momento, com um grito determinado, Elaine informou de que não vinha aqui só pelo dinheiro e que tinha alguém para proteger e que esse era o seu principal objetivo. Mas, nesta altura, o tipo até perguntou quem é que a protagonista ia proteger, e ela ficou entusiasmada com a pergunta e disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça, ou seja, que queria proteger a sua família. E depois de a ouvir, o rapaz disse que, de qualquer forma, Elaine tinha um novo talento se conseguisse atravessar aquela cordilheira e o ninho de monstros. Mas avisou que a sua ordem de cavaleiros era muito diferente dos cavaleiros comuns, pois eram uma unidade de elite. E o seu trabalho implicava viagens frequentes, e eles iam a sítios onde viviam monstros fortes, e eram muito bem recompensados pela sua eliminação.
Por isso é que o seu salário era tão alto, e muito mais alto do que os outros cavaleiros. Depois, olhou para Elaine com atenção e disse que qualquer pessoa podia candidatar-se a entrar para a ordem, mas sugeriu a Elaine que pensasse bem, porque podia morrer a proteger a sua família. E ela devia ter percebido o que aconteceria a OS seus entes queridos nesse caso. Depois, informou-a de que, mesmo que recebesse menos do que um cavaleiro normal, era melhor escolher uma profissão menos arriscada para o bem da família de Elaine. Mas, nesse momento, ela inclinou-se sobre a mesa e afirmou com firmeza que não se sentia confortável com essa opção, porque iria proteger a sua família e não morrer, e não queria voltar a passar pela perda do seu único familiar. E pensando nas palavras dela, o rapaz ficou imediatamente confuso com o facto de esta rapariga parecer já ter sofrido uma grande perda. Então, levantou-se do seu lugar e, calmamente, informou-o de que estava apenas a seguir o conselho de Elaine, mas que a escolha era dela, e, dirigindo-se à porta, explicou-lhe que iria preparar um quarto para Elaine e pediu-lhe que se arranjasse, pois amanhã iria levá-la para se candidatar. Mas o rapaz, ao sair pela porta, pensou no facto de que, embora não tivesse a certeza, sabia com certeza que atravessar a cordilheira sozinho era quase impossível. E o capitão assistente não sabia se era sorte ou perícia. Mas, olhando pela janela, apenas refletiu sobre o facto de que amanhã teria de se apresentar com urgência ao comandante. Como resultado, a protagonista dormia à noite e as memórias do seu passado, onde estava com a sua família, feliz e a brincar com a pequena Rekha Filian, apareciam-lhe repetidamente na cabeça. E depois o rapaz, ao olhar para o cabelo da protagonista, diz que era muito bonito, e nesta altura, a rapariga só se perguntava quem gostava mais de Rekha Filian, ela ou a mãe. Mas Rekha Filian não hesitou em afirmar calmamente que gostava mais da sua mãe, e perante tal facto, a mulher não conseguiu conter a sua alegria, e Elaine não conseguiu conter as suas lágrimas, mas Esmel pediu calmamente a Elaine que não ficasse tão desiludida com isso. Mas, no momento seguinte, quando se virou, reparou que nas suas costas estava Lloyd, coberto de sangue. E depois virou-se para ver Bella, que segurava o seu filho nos braços, e atrás dele estava o assassino. A protagonista só conseguiu gritar, mas já era demasiado tarde, e não conseguiu avisar a mulher do perigo iminente. E finalmente, quando viu a sua morte com os seus próprios olhos, acordou na estufa. Depois, pensou que tudo não passava de um pesadelo, mas apercebeu-se de que Rekha Filian ainda estava vivo, e estava decidida a nunca mais deixar um rapaz sozinho, e prometeu proteger Rekha Filian com a sua vida. Um pouco mais tarde, chegou à sala de arquivo, onde um jovem a chamou para se aproximar. Quando ele olhou para Elaine, não podia acreditar que uma rapariga como ela quisesse candidatar-se, mas ela limitou-se a entregar-lhe calmamente o formulário, e depois pediu com um sorriso que o rapaz não se esquecesse de a colocar também na lista de alunos. E ele continuou a olhar com admiração para a protagonista, afastando-se da tenda. Por fim, assim que a rapariga saiu, olhou em volta com um sorriso e pensou em como em breve poderia ver Rekha Filian, e imaginou como em breve o seu irmão poderia ver a irmã. Mas, nesse momento, o seu subordinado entrou na sala do comandante, dizendo que tinha vindo dar uma notícia importante, e perguntou se Rekha Filian tinha tido tempo. Mas apenas olhando para o seu assistente com toda a seriedade, ordenou-lhe que fizesse um relatório, e então o assistente do duque informou que há 2 dias tinha chegado até eles um homem que tinha atravessado o desfiladeiro. E então o rapaz entusiasmado perguntou se ainda havia gente, e o assistente disse que, no início, também não acreditava. Mas quando lhe foi comunicado o facto, desceu da torre para verificar. O assistente disse que o homem que tinha tido a sorte de escapar ao terreno montanhoso tinha vindo ter com eles. Mas o assistente estava preocupado com o facto de este lugar não ser para pessoas que contam apenas com a sorte, e por isso, inicialmente o homem pensou que Elaine era um demônio, mas apercebeu-se de que ela era definitivamente humana, porque não se parecia nada com um demônio. Depois disso, o assistente acrescentou que essa pessoa também tinha vindo porque queria fazer o exame de admissão para a Ordem dos Cavaleiros. E era mesmo uma verdade difícil de acreditar. O assistente olhou para o relógio e, sem jeito, anunciou que estava no campo de treino esta manhã e que o segundo teste já tinha terminado. Mas, nesse momento, Rekha Filian perguntou calmamente quais os documentos que o candidato tinha para apresentado, e depois de os ler e reler, o rapaz ficou chocado com o que viu e sorriu sem acreditar no que via.
Depois disso, mandou o seu empregado embora, e ao examinar o nome da personagem principal, disse apenas que não ouvia tal nome há muito tempo. Consequentemente, mais ou menos à mesma hora, a protagonista estava sentada na sala de jantar, onde refletia calmamente sobre o facto de não ter havido nenhum duque nos exames de qualificação da primeira e da segunda provas, e se atormentava com a questão: será que o duque vai aparecer na última? Mas, nesse momento, é subitamente abordada por um jovem, que pede desculpa e pergunta se pode sentar ao lado da protagonista, após o que começam alegremente a conversar. Mas foi nessa altura que o rapaz reparou na fita atada no braço da protagonista, e, literalmente, não acredito que ela também estava prestes a entrar para a Ordem de Cavaleiro, e disse que também ele estava a fazer o exame para essa ordem. No momento seguinte, foi interrompido por uma voz estridente que vinha de longe, que estavam a discutir os seus resultados nos exames e a gabarem-se disso. E depois, uma dessas pessoas proclamou em voz alta que, se alguém tivesse encontrado alguém no seu caminho durante as eliminatórias, essa pessoa não teria passado à fase seguinte. Depois, olhando para esta imagem, o rapaz pensou irritado no facto de estas pessoas serem muito irritantes e agirem como se estivessem completamente sozinhas. Mas, nesse momento, aquele homem barulhento mostra à sua fita AOS seus novos conhecidos, dizendo que era a prova de que tinha passado nos testes de cavalaria da manhã. Mas, no momento seguinte, outro homem reparou na personagem principal e, apontando para ela, disse que a mulher que estava sentada ao lado deles também tinha esta fita. E depois, olhando para ela com infelicidade, o homem não conseguia literalmente acreditar que uma mulher como a protagonista conseguisse passar no exame. Por isso, pensou que talvez ela tivesse roubado a fita. E os outros homens desajeitados apoiaram o homem para não se meterem em sarilhos se o homem não gostasse da sua reação. Embora eles próprios pensassem que talvez este homem tivesse algum tipo de complexo de inferioridade que o levasse a agir de forma tão arrogante. Mas a protagonista, que observava calmamente esta imagem, só pensava no facto de estas pessoas falarem demasiado enquanto comiam, o que a surpreendia bastante. Mas o tipo pediu calmamente a Elaine que os ignorasse, porque claramente não valiam a pena para ele. Mas ela, calmamente, explicou que estava tudo bem e que não se importava com quem eram essas pessoas ou com o que diziam sobre ela. Mas, nesta altura, o homem descontente só se perguntava quão baixa tinha de ser a ordem para aceitar mulheres. Porque ele veio aqui pelo ordenado, mas não esperava que toda a gente aqui fosse tão fraca. Depois disse que o duque, que era o chefe da ordem, era um meio-sangue com sangue de bruxa, e pensou que talvez Elaine o tivesse enfeitiçado. Depois riu-se e disse que o nobre senhor deles era provavelmente demasiado fraco, o que era óbvio, uma vez que era filho de uma bruxa e de um meio-sangue. Mas, nesse momento, ele não aguentou ser levantado do seu lugar sem ser notado por Elaine, que apareceu rapidamente ao lado do homem, vinda das traseiras, e exigiu rudemente que ele retirasse o que tinha dito. Mas, nesse momento, o olhou para ela, infeliz, e perguntou o que é que ela queria dele, à altura em que Elaine voltou a exigir que ele pedisse desculpa pelas suas palavras. Depois de se ter levantado, o carro olhou-o de relance de alto a baixo, perguntando-se se as suas palavras teriam ferido tanto o orgulho do protagonista. Mas ela informou-o calmamente que não se importava com o que o homem dizia dela. Mas é evidente que não ia ficar calada enquanto alguém como ele insultava o duque, porque isso era indesculpável. Mas, nesta altura, ele apenas lhe sorria com um sorriso malicioso e perguntava-se por que é que ela estava tão preocupada com o duque, pois era uma tolice defender o filho da bruxa. E então, a protagonista descontente pensou no facto de todas as pessoas à sua volta odiarem realmente Recafilian, o que a deixou muito zangada. Depois, lembrou-se que quando começou a preencher a papelada, saiu da sala a pensar que seria bom para ela voltar para o seu quarto e descansar. Mas, nesse momento, ouviu um jovem a falar com uma rapariga. E essa rapariga estava zangada com os cavaleiros da ordem, pois não suportava ver como os cavaleiros da ordem davam ouvidos ao filho da bruxa e lhe eram leais. E até queria segui-lo, mas o rapaz entusiasmado só pedia que a rapariga não falasse assim do duque, porque, apesar de o homem ser filho de uma bruxa, não era assim. Mas, mesmo assim, a rapariga gritou furiosamente com o rapaz e disse-lhe que ele não percebia nada e que não sabia, porque a tal bruxa maldita matou todos os familiares da rapariga e queimou a aldeia toda num só momento.
Depois disso, perguntou ao rapaz se estava mesmo disposto a servir o descendente dessa bruxa, porque o rapaz não podia ter a certeza, e talvez um dia o duque enlouquecesse e fizesse o mesmo que a mãe. E depois, pensando nisso, o protagonista apercebeu-se de que, por causa desse incidente, a descendente direta de Bella, enquanto esta dormia durante 20 anos, era constantemente sujeita a uma veneração terrível. Mas acabou por parar de pensar e voltou à realidade, enquanto os novos conhecidos o protagonista virou-se para o homem e perguntou-lhe se tinha vergonha do seu comportamento. Porque o homem arranjou tempo para insultar os outros, mas não consegue de todo cuidar de si próprio. Mas não suportando tal comentário, o homem olhou furiosamente para o tipo enquanto lhe perguntava se este acha que tem um ar insanamente patético e arrogante. E depois o homem quis atacar a conhecida do protagonista, mas ela agarrou-lhe calmamente no braço e ordenou-lhe que parasse. Depois, entrou em pânico e virou-se para olhar para o protagonista, sem perceber por que é que uma mulher como ela tinha uma força tão desumana para o deter. Mas, no momento seguinte, olhou em volta furiosamente e disse que aparentemente nem sequer sabiam quem ele era, e disse que era a famosa Mega Espuma Lady. Mas neste momento, para surpresa do homem, Elaine calmamente afirmou que não tinha absolutamente nenhuma preocupação com quem era o homem. E nesse momento, quando essa frase foi ouvida pelos outros homens que estavam na sala de jantar, eles começaram a sussurrar com desprezo que aquele cara tinha se declarado grande e que era muito engraçado. E assim, ele, não suportando o homem, zangou-se e atacou o protagonista e perguntou-se se Elaine teria decidido gozar com ele daquela maneira. Mas a rapariga esquivou-se calmamente ao ataque e ripostou com as suas mãos, fazendo com que o homem perdesse o equilíbrio. E então, Elaine lançou-lhe um olhar infeliz e ordenou-lhe que, da próxima vez, se afastasse o mais possível, se não quisesse magoar-se mais. E nesse momento, a protagonista foi abordada mais de perto pelo seu conhecido, que bateu palmas alegremente, elogiando a protagonista e dizendo que provavelmente não era assim tão fácil derrubar um homem tão grande. Por isso, merecia um elogio. Depois disso, estendeu a mão à rapariga e apresentou-se. O nome do rapaz era Cezanne. Depois disse claramente que, se fosse o destino que os tivesse encontrado, gostaria que estudassem juntos. A protagonista olhou para ele com um sorriso e estendeu-lhe a mão em troca. Passado algum tempo, começou o terceiro exame, que era uma batalha com monstros. E depois deste exame, houve também um processo de seleção, e só entraram as pessoas que conseguiram derrotar todos os monstros. E então, Elaine, juntamente com o seu amigo Cezanne, disseram que estavam muito contentes por terem conseguido passar. Depois, a protagonista pensou que, apesar de terem conseguido passar, não via o duque em lado nenhum e perguntava-se quando é que o jovem chegaria. Mas no momento seguinte, apareceu o capitão assistente, que olhou em volta para todos os que tinham passado e disse que tinha de explicar as regras antes de começarem o teste. E disse que a ordem seria aleatória e que a luta seria contra um examinador num círculo que estava desenhado e que as regras eram elementares, porque só era preciso aguentar 1 minuto. Mas se uma pessoa sair do círculo, pisar a linha ou perder a luta, será desclassificada e não passará no teste. Depois de lhe perguntarem se havia alguma pergunta, a protagonista levanta a mão e pergunta se o duque quer assistir ao seu exame. Mas mal o rapaz respondeu, o duque apareceu nas costas da assistente e perguntou se todos os concorrentes já estavam reunidos. Depois, olhando calmamente para todos, responde à pergunta do protagonista, informando que é ele quem vai fazer o exame e que, por isso, será ele o examinador. E então a protagonista, olhando para ele, literalmente não conseguia acreditar que aquele homem era a criança de que se lembrava. E confessou que nem sequer esperava que o rapaz crescesse tão depressa, e com alguma tristeza, pensou no facto de não perceber por que é que o rapaz tinha crescido tanto, e sentiu uma grande tristeza por não o ter visto crescer. Nessa altura, o duque dirigiu-se ao seu ajudante e perguntou se havia algum problema e se todos concordavam em fazer o teste. E depois de ter recebido o consentimento, mostrou a espada, olhou cuidadosamente para todos e disse que era o chefe da Ordem dos Cavaleiros e que, por isso, todos lutariam contra ele e que tinha vindo aqui como examinador. E com toda a seriedade, protegendo cada um dos participantes com um olhar atento, o duque pede que cada um deles mostre as suas capacidades. E depois de esperar pela resposta, dirigiu-se ao seu assistente. Entretanto,
o homem explicou calmamente aos participantes que tinham de aguardar a sua vez na zona de espera e chamou o primeiro participante à ação. O primeiro participante foi o primeiro a entrar em ação, mas acabaram por passar alguns segundos até que este saiu do círculo após o seu primeiro ataque e foi imediatamente derrotado. Por fim, mais algumas contrações continuaram assim, e, ao ver os resultados deploráveis, o Duque ficou insanamente descontente. E os jovens que assistiam apenas afirmavam que o Duque era, de facto, muito forte. E até Cézanne se perguntava se conseguiria aguentar 1 minuto inteiro num círculo com ele. No final, havia mais algumas pessoas, e depois, olhando para a lista dos sujeitos do teste, o assistente chamou o protagonista. Depois, desembainhou a espada e colocou-se em frente ao jovem, pronta para a batalha. Depois, pensei que não queria lutar com o Duque. Mas o rapaz olhou à sua volta e percebeu que aquela rapariga tinha atravessado o covil dos monstros. Passou mais algum tempo até que o início do combate foi anunciado, e Elaine e Rehifilian lutaram. E foi então que a rapariga se lembrou de como uma vez tinha derrotado um rapaz com uma espada de madeira, e lhe tinha dito que ainda era muito cedo para ele se dedicar à esgrima. Mas ele só disse, a contragosto, que queria mesmo dedicar-se à esgrima. E Elaine explicou ao irmão que ele só tinha 3 anos e que podia esperar até ser um pouco mais velho. Mas Rehifilian explicou calmamente que desejava ser como a irmã mais cedo. Depois, olhou para o irmão com um sorriso e disse-lhe que tinham de fazer uma promessa um ao outro e que o rapaz teria de aprender a manejar a espada, mas que nunca deveria ir contra os seus parentes e brandir a espada contra eles. E disse-lhe que, se ele lhe prometesse isso, ela se encarregaria de o ensinar a esgrimir. E foi o que acabou por acontecer. O protagonista prometeu que protegeria o seu irmão, tal como ele tinha de proteger a sua família. E agora olhava com tristeza para Rehifilian, pedindo desculpa por nunca ter podido cumprir a sua promessa. E apercebeu-se de que este rapaz tinha crescido perfeitamente sozinho enquanto ela não estava por perto. Mas no momento seguinte, concentrada na batalha, reparou que a sua espada tinha uma fenda e isso também não passou despercebido ao Duque, que avisou a protagonista de que duvidava que a sua espada aguentasse. E então a protagonista, ao repelir o ataque seguinte, olhou cuidadosamente para o Duque e apercebeu-se de que só tinha 20 segundos para aguentar. Mas se ela conseguisse aguentar, a sua espada seria improvável. No final, ela aguentou o ataque seguinte, e depois o Duque olhou-a com toda a seriedade e afirmou que, com uma arma tão fraca, ela dificilmente aguentaria e disse que negligenciar as armas é um grande erro. Mas, no final, no momento seguinte, tal como o homem previra, a espada partiu-se em 2 pedaços. Mas Elaine não perdeu o ritmo e, concentrando seu poder na espada, invocou sua contraparte ilusória, usando a vasta quantidade de poderes mágicos que tinha com seu novo coração. Depois de olhar para a cara de choque do Duque, ela perguntou-se se ele teria usado técnicas de espadachim semelhantes e que tipo de pessoa seria este rapaz agora. Finalmente, quando o tempo acabou, o próprio rapaz recuou e, olhando calmamente para a protagonista, informou-a de que ela se tinha saído muito bem no teste e que tinha realmente talento, pelo que estava a passar para cavaleiro. E então, a protagonista ficou literalmente fora de si de felicidade e não podia acreditar que tinha realmente aguentado uma tal provação. E assim, fez uma vênia ao Duque, virou-se imediatamente para trás e pensou alegremente no facto de ainda ter aguentado. Mas o rapaz olhava atentamente para a rapariga que partia e repetidamente recordava a sua história e o seu nome, o que não lhe dava descanso. Um pouco mais tarde, o Duque estava diante dos seus cavaleiros que tinham passado nos exames deste ano, e todos refletiam sobre o facto de a cerimônia de iniciação propriamente dita estar prestes a começar para os cavaleiros da Ordem. Depois disso, o Duque olhou atentamente para cada um dos presentes, enquanto o seu ajudante pedia que cada um deles subisse as bancadas por ordem. E o primeiro era o protagonista. E depois ajoelhou-se, olhou para o jovem e sorriu com o facto de ter conseguido o que queria. Mas, nesse momento, o rapaz, com toda a seriedade, olhando para a protagonista, diz que agora ela terá de dar a vida por esta ordem, e de acordo com o seu juramento, ele terá de servir com esta rapariga até a morte. E então perguntou com toda a seriedade se a protagonista estava pronta para lhe jurar fidelidade. E então lembrou-se da mãe, e pensou que era obrigada a guardar a última vontade da rapariga. Mas agora não podia contar toda a verdade ao rapaz,
pois seria demasiado doloroso para ele perceber que o coração da mãe lhe pertencia. E assim, ela olhou bem para o duque e percebeu que tinha de guardar esse segredo no seu coração. Afinal de contas, ela tinha a única e exclusiva Bella. E agora ela tinha a única e exclusiva Reca. E ela queria dar sua nova vida completamente em defesa do cara. Por isso, com uma expressão corajosa e determinada no rosto, ela jurou dedicar toda a sua vida ao jovem. No final, foi assim que a iniciação deles aconteceu. E, um pouco mais tarde, juntaram-se a uma multidão de outras pessoas e discutiram com Cézanne o facto de todas as pessoas que agora os rodeavam serem cavaleiros da ordem. Mas nesse momento, foram abordados pelo capitão assistente, que os informou que a cerimônia já tinha terminado e que queria começar as apresentações. E depois pediu a palavra para se apresentar. Era o vice-comandante e chamava-se Lord Love, e era o ajudante de campo do duque. Depois, dirigiu o olhar para a rapariga que estava ao seu lado e informou-a de que era outra adjunta do capitão Hilrister. E depois de todos terem aplaudido os dois jovens, Lord Love dirigiu-se a eles e disse que gostaria de explicar a essência da missão da sua ordem, e relatou que a principal missão dos seus cavaleiros era lidar com monstros, e os cavaleiros eram selecionados de acordo com a dificuldade e as características, e esforçavam-se por matar monstros e cumprir os pedidos do Estado. Depois disso, Lord Love disse que esperava que todos se dessem bem e tivessem um bom relacionamento, e acrescentou que também tinha uma mensagem especial do Duque. Porque, uma vez que o lugar de assistente do Duque estava vago há algum tempo, estavam a ser aceitos candidatos para o lugar de assistente dos cavaleiros, e perguntou se havia alguém disposto. Mas, olhando para a multidão, não havia um único disposto, e por isso, pensou no que seria para estes cavaleiros que acabavam de chegar, pois seria muito difícil. Mas, nesse momento, a mão foi subitamente levantada pela protagonista, que anunciou com um sorriso alegre que gostaria de ser a acompanhante do cavaleiro. Mas, no momento seguinte, ouviu que os outros cavaleiros começaram a sussurrar nas suas costas, e não perceberam por que é que a protagonista estava tão estranha. Mas a rapariga descontente só se perguntava por que é que os cavaleiros que eram os melhores dos melhores se comportavam assim. Mas, neste momento, também a observava de lado uma outra rapariga que não parecia estar contente com tais decisões por parte do protagonista. No final, assim que saíram daquele local, a protagonista correu atrás de Cézanne, que, entusiasmado, perguntou se a rapariga tinha mesmo decidido tornar-se a criada do duque, e se a protagonista percebia qual era a função. Mas ela apenas se virou calmamente para ele e perguntou-se que razão teria Cézanne para falar de algo assim, pois não achava que fosse um trabalho estranho proteger e escoltar o capitão. Mas, nesse momento, apareceu do nada uma rapariga, que olhou para o rapaz com um sorriso de satisfação e perguntou se ele era o famoso cavaleiro. Depois disso, ela começou a aproximar-se, e o jovem olhou-a calmamente e perguntou-lhe quem era a rapariga e como o reconhecia. Mas ela distanciou-se calmamente e disse que estava muito feliz por o conhecer, porque tinha ouvido dizer que Cézanne tinha trabalhado para o Marquês e que era muito bom e famoso. Depois, informou-o de que se chamava Sofia e que era um ano mais velha do que o jovem, altura em que ele admitiu, sem jeito, que Sofia era finalista. Perguntou-se por que é que ela se esforçava tanto por ignorar a sua amiga Elaine. Mas, nessa altura, Sofia perguntava-se o que teria acontecido entre eles e Elaine e por que é que eles estavam a agir de forma tão estranha. E relatou que esperava freneticamente não ter interferido. Mas, nesse momento, a protagonista virou-se calmamente, começou a sair e pediu desculpa, dizendo que queria sair primeiro porque o vice-capitão estava a chamar por ela. A protagonista acabou por ir, e quando estava a voltar para trás, já estava escuro, e então olhou em volta para a neve que estava a cair, e pensou que era a primeira neve que via desde que renascera. Mas, nesse momento, viu um cavalo que corria entusiasmado na sua direção, mas que, ao aproximar-se, parou calmamente e deixou que a protagonista lhe fizesse festas. E então a rapariga, alisando calmamente a crina desse cavalo, perguntou-se: será que o cavalo andou aqui sozinho sem o seu dono? Mas, nesse momento, o duque apareceu do nada, olhando atentamente para a protagonista para a informar que aquele era o cavalo do Nick, e que era a primeira vez que o via deixar alguém tocar-lhe. Ao ver o duque, a rapariga apenas pensou que não esperava vê-lo de todo. Mas, largando o cavalo, fez uma vênia,
e informou que estava loucamente contente por conhecer o duque. Mas, nesse momento, o rapaz disse que tinha ouvido recentemente a notícia de que a personagem principal queria tornar-se seu cavaleiro acompanhante e informou-a de que era melhor esquecer essa ideia e ir-se embora. Mas, neste momento, a rapariga chocada perguntava-se o que o tipo queria dizer e por que estava a falar assim. Mas ele informou calmamente que, anteriormente, todos os acompanhantes já tinham morrido enquanto o protegiam dos assassinos, e que não sabia se era um milagre ou não, mas ele tinha ficado vivo. Mas avisou que a protagonista ainda perderia a vida se ficasse a trabalhar para eles. E nesta altura, a rapariga pensava excitadamente no que tinha acontecido a este rapaz durante todo o tempo em que tinha estado fora. E ela não compreendia como é que eles não conseguiam lidar com tais assassínios. Mas, no momento seguinte, agarrou na espada e disse que, apesar de ainda não saber muitas coisas, não morreria e defenderia o duque até ao fim. Mas ele apenas olhou para a rapariga com um sorriso malicioso, perguntando-se como é que ela podia ter tanta certeza de que não morreria, mas encarou-a com o olhar mais calmo possível. E ela disse que já tinha feito um juramento ao duque e que a sua vida estava nas mãos dele. É óbvio que ela não era o tipo de pessoa que morreria muito depressa.